Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Revolução Industrial. É extremamente importante a gente estudar a Revolução Industrial porque ela foi responsável por instaurar uma série de mudanças na forma de produzir mercadorias, das pessoas viverem, como as pessoas se relacionam com as outras e com o mundo. E apesar dela ter acontecido na Europa, essas transformações foram sentidas por todas as sociedades espalhadas pelo planeta, certo? Para a gente entender a Revolução Industrial, inicialmente vamos dividir esse título em duas partes. Revolução. Revolução diz respeito a transformações, né? A mudança, a importantes marcos na história. E industrial diz respeito à indústria, ou seja, a Revolução Industrial é como a indústria, né? E as máquinas mudaram, né, as formas e as relações sociais, né? Não só sociais, mas também econômicas, culturais, políticas e entre outras. Isso acontece, gente, porque nem sempre existiu indústrias como a gente vê nos dias atuais, né? Hoje em dia é muito fácil com que as mercadorias sejam produzidas e cheguem até as nossas casas, porque nós temos em mãos uma porção de tecnologias. As indústrias possuem a robótica, possuem tecnologia de ponta, mas nem sempre foi assim. A gente precisa entender que a industrialização passou por etapas. Inicialmente, a gente tinha, antes da Revolução Industrial, a gente tinha uma forma de produção que predominava nas cidades europeias, que era mais artesanal, né? Ou manufatura, que utilizava a manufatura. Vamos entender essas etapas. A primeira etapa é a etapa artesanal, né? No artesanato, as tarefas elas eram geralmente realizadas pela mesma pessoa. Vamos pensar. Uma pessoa, ela dominava todas as etapas de produção, ou seja, o sapateiro, ele era responsável por criar os seus modelos de sapato, cortar os materiais, costurar, colar o couro. E eles também eram detentores, ou seja, eram deles a matéria-prima, as suas ferramentas e até mesmo a oficina existia dentro das suas próprias casas, certo? Então, grava bem. Primeira etapa é a etapa artesanal. A segunda foi a etapa manufatureira. O que era a etapa manufatureira? Na etapa manufatureira, o período que aconteceu mais especificadamente a partir do século XV, a Europa passava por grandes transformações desencadeadas pelas grandes navegações que eram realizadas, as conquistas de mercados na África, na Ásia e na América. Então essas transformações aumentou muito o mercado consumidor europeu. E exigia o quê? Quanto mais pessoas querendo consumir mercadorias, mais mercadorias eu preciso ter. E na etapa artesanal, tinha um impasse para que isso acontecesse. Se eu tenho uma pessoa produzindo, consequentemente, eu vou ter um menor número de mercadorias em um grande período de tempo, né? Demora muito para se produzir. E aí, alguns europeus, certo? Alguns negociantes da Europa pensou que eu vou pagar, né, um grupo de artesãos, vou colocar eles dentro de uma oficina e eles vão produzir em maior escala. Essa etapa, ela ficou conhecida como manufatura, ou etapa manufatureira. E ali iniciou a mão de obra assalariada. Eles começaram a ser pagos, certo? Pagos por uma terceira pessoa. E também não eram detentores mais da sua matéria-prima. A matéria-prima era fornecida por esses negociantes. Então, antes da gente chegar na etapa mecanizada, a gente teve a etapa artesanal, né, e a etapa manufatureira. Agora a gente vai ver o período das maquinofaturas, ou seja, da época mecanizada. Depois que as máquinas industriais movidas a vapor já tinham sido criadas, aconteceram mudanças profundas nos meios de produção, né, e na sociedade. Por quê? A primeira coisa foi que a substituição da mão de obra humana. As máquinas, elas substituíam diferentes ferramentas, né? E o número de mão de obra. Se eu precisava de 3 pessoas, né? Se tinham 3 pessoas produzindo
6 sapatos, duas pessoas produzindo 6 sapatos, eu tinha uma máquina produzindo 12 sapatos, entendeu? Então houve mudanças nessa relação, nas ferramentas que eram utilizadas, deixaram de ser mais rudimentares. E aí o que foi acontecendo? As pessoas foram deixando de trabalhar em casa, né, ou nas suas oficinas, e elas se viram obrigadas a trabalhar em fábricas para um patrão e a troca de um salário. Então esse foi o etapa da maquinofatura, ou etapa mecanizada. E mas aonde surgiu? Como surgiu a Revolução Industrial? Quem foram os responsáveis pela criação dessa revolução? Os ingleses foram os pioneiros, ó. Eles foram os pioneiros no processo de revolução industrial. Isso acontecia por quê? Porque como eles já tinham capital acumulado devido à pirataria e o tráfico de escravos, eles possuíam muita mão de obra mineral, por exemplo, né, o ferro, o carvão. Estava acontecendo na época o cercamento, ou seja, as pessoas elas tinham sido expulsas de suas terras e precisavam se direcionar para as cidades e aí buscavam o quê? Emprego nas fábricas. E se eu tenho muita mão de obra, certo? Se eu tenho muita mão de obra disponível, consequentemente ela vai ser mais barata. Então tinha disponibilidade de mão de obra barata na Inglaterra, sem contar no seu desenvolvimento tecnológico, na sua supremacia naval, também na sua Revolução Gloriosa, na Revolução Gloriosa que aconteceu em 1688 e deu uma estabilidade, né, política, criou condições para o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Tudo isso fez com que os ingleses fossem pioneiros da Revolução Industrial. Por que pioneiros? Porque essas condições propiciaram o desenvolvimento das primeiras máquinas movidas ao vapor. Os ingleses foram os responsáveis pela criação das primeiras máquinas, e não só pela criação das máquinas, mas também foi lá que se viram as primeiras fábricas, certo? Aqui eu coloquei um exemplo, ó. Aqui. A criação de uma máquina pelos ingleses, né, pelo inglês James, que foi patenteado pelo James, criação de uma máquina para drenar a água acumulada nas minas de carvão. Uma coisa interessante também, que inclusive eu acho que tem na nossa atividade, é a gente saber que as primeiras indústrias e as primeiras máquinas que foram desenvolvidas na Inglaterra, elas foram destinadas para a confecção de tecidos de algodão, certo? Confecção de roupas, de tecidos. Isso acontecia porque os empresários ingleses eles perceberam que havia uma grande procura por esse tipo de produto. Então, as primeiras máquinas e as primeiras indústrias inglesas, elas estavam voltadas para a área têxtil, né? Para a área da produção de tecidos de algodão, de roupas e entre outras. Além disso, além da procura do grande mercado consumidor, também o algodão que vinha do Oriente, né? Dos Estados Unidos e do Brasil, que era inclusive produzido pelos escravizados, ele era relativamente barato. Então, tudo isso ajudou o desenvolvimento da Revolução Industrial pelos ingleses.